Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir mais uma vez ao nosso Deus que fale conosco. Já falou conosco por meio dos louvores, agora que o Senhor fale conosco por meio da sua palavra. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por esse momento maravilhoso que o Senhor nos concede. Obrigado porque é um privilégio, Senhor, poder com toda a liberdade adorar o Teu santo nome, cantar louvores a Ti, Senhor. Saber que o Senhor se faz presente aqui no nosso meio é uma honra, Pai. Obrigado porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. Prepara os nossos corações, Senhor, para nos regozijar mais e mais com as verdades da Tua palavra. E que nós venhamos a sair fortalecidos em nome de Jesus. Porque o que nós queremos, Senhor, é crescer no conhecimento de Ti, no conhecimento da verdade que o Senhor deixou para nós. O mundo anda em meio a uma mentirada que só, Senhor. Mas nós sabemos que estamos firmados na Tua palavra, que é a verdade. Então fala conosco, Senhor. Prepara os nossos corações para entender a Tua palavra e colocá-la em prática. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos. Abram suas Bíblias em João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Você não precisa de muita teologia, nem de muito curso bíblico para entender de quem esse texto está falando. De quem esse texto está falando? Jesus Cristo. Autenticando a divindade de Jesus. Mas o texto revela coisas tremendas a respeito de Cristo. A salvação nele, a obra de salvação nele e a habitação dele no meio de nós. E o versículo 14 diz que o Verbo, a palavra, o Logos, se fez carne e habitou entre nós. O Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, na pessoa de Jesus, agora estava habitando entre nós. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2. Versículos 8 e 9. Efésios 2, versículos 8 e 9. Todos encontraram?
Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, a primeira coisa que nós temos que ter em mente é que Deus quer e deseja que o seu povo entenda a sua palavra. Primeira coisa que precisamos entender é que Deus quer e deseja que o seu povo entenda a sua palavra. Só que nós estamos falando de um Deus que criou o espaço, que criou o tempo. E é aí que entra a misericórdia de Deus, porque nós somos limitados, nós somos pequenos. E Deus, na sua infinita misericórdia, deixa a sua verdade para o seu povo e deseja que o seu povo entenda essas verdades. No momento que o homem começa a complicar as coisas de Deus, aí entra um versículo que eu acho fenomenal, que diz, está lá em Coríntios, que Paulo alerta o povo com receio de que o povo se apartasse da simplicidade que há em Jesus. E isso acontece quando os estudiosos, aqueles que têm os seus diplomas em níveis elevados, começam a ter a preeminência e não a palavra, e não a simplicidade da palavra de Deus. Se Deus quer que eu entenda, como seu filho, que eu entenda as suas verdades, eu preciso olhar para as Escrituras e entender que a palavra de Deus ela é simples para o meu entendimento. O problema é que eu complico a palavra de Deus. O problema é que eu pego algumas passagens e tento entender de uma maneira científica, de uma maneira moderna, mas não na simplicidade que há em Cristo, o Deus encarnado. E aí eu vou ter uma confusão terrível, porque aquilo que deveria proporcionar prazer para mim, vai ser um peso. E tem sido um peso na vida de muitas pessoas. Quantas pessoas hoje se levantam e dizem assim: eu não gosto de ler a Bíblia, porque não entendo nada, é muito difícil. Mas será que Deus deixou a palavra dele para que você, como filho, não viesse a entendê-la? Isso, infelizmente, acontece na nossa cultura, mas quando nós vamos para os textos profundos em que a palavra de Deus foi escrita, aí começamos a nos maravilhar, a entender que a palavra de Deus é simples e que nós é que complicamos muito. Não entra na cabeça de muitos judeus e não entra na cabeça de muitos não judeus que Deus se fez carne e habitou entre nós. Que a salvação está centrada em Jesus e que é obra do Espírito Santo, não vem de nós, é dom de Deus. Então esses que complicam tudo começam a fazer rodeios e trazem algumas definições que ferem principalmente aquilo que Deus queria que você soubesse. Você quer ver uma coisa interessante na nossa cultura ocidental? Algumas palavras aparecem na Bíblia e por conta da tradução, principalmente no português, elas não dizem exatamente aquilo que o texto em seus originais queria dizer. E aí fica a pergunta: os textos que nós temos hoje em português são confiáveis? Antes que você entre em pânico, eu lhe digo que são. Mas na sua essência, tem algo muito mais saboroso. E é isso que eu quero trazer para você nessa noite. O significado de duas palavrinhas importantes que aparecem nessas duas passagens que foram lidas aqui. João capítulo 1 e Efésios capítulo 2. As duas palavrinhas, graça e fé, que nós temos como significados algo bem abstrato. Você quer ver uma coisa? Algumas palavras no português, como paz, amor, alegria, misericórdia, compaixão, fé, talvez você tenha uma definição muito bem para essas palavras. Mas as definições que vocês trarão para essas palavras serão muito abstratas. E isso acontece com esses dois textos e com essas duas palavrinhas que são tão fortes no sentido em que foram escritas. Você quer ver uma coisa? Me diga aí o que é que você entende por graça. Graça é? Favor imerecido. Abstrato. É abstrato. Mas tira o sentido da palavra? Não, mas é abstrato. Você quer ver outra? A fé. Me diga aí o que é fé.
Fé é o quê? Certeza, convicção de quê? De coisas que não se veem, prova de coisas que se esperam. Você foi bíblico agora, você citou aí Hebreus capítulo 11. E a definição é essa mesmo. Fé, para a maioria das denominações ditas cristãs, você vai ter muitas definições diferentes, porque elas são baseadas em alguns dicionários de acordo com a cultura em que se vive. Por exemplo, fé e graça são conceitos totalmente abstratos na nossa cultura, a nossa maneira de ver as coisas, mas no hebraico bíblico, fé e graça são coisas muito reais. E o que é melhor? Palpáveis. Ah, pastor, mas o Senhor falou hoje de manhã em Coríntios, capítulo 5, versículo 7, que nós não vivemos por vista, mas vivemos por fé. Mas a fé racional, ela é concreta. Ela não é abstrata. Você quer ver uma coisa? Alguém vai dizer para você o seguinte: por que você crê em Deus? Você vai dizer: eu creio porque eu creio. É abstrato. Mas fé é muito mais do que isso. É certeza, é convicção, é prova. E quando tem certeza, convicção e prova, passa do abstrato para aquilo que é concreto. Para aquilo que é pertinente, porque senão vai ficar uma fé fácil. E aí você vai ser conhecido como um cristão alienado, um cristão que não sabe nem a definição de fé. E não sabe explicar a fé. Você quer ver uma coisa? A graça, por exemplo, que é para nós um termo bastante abstrato, em grego, no grego, a palavra significa aquilo que dá alegria. Olha só, deleite, prazer, doçura, amabilidade, boa vontade, favor, privilégio, generosidade, gratidão, recompensa e favor imerecido. Na lista de definição nos dicionários bíblicos, o favor imerecido vai por último. Isso no grego. Mas, amados, no hebraico, nós somos remetidos ao sentido real e concreto da palavra graça. Só para você ter ideia, a raiz da palavra graça, no grego ela é charis. É aí que tem aquele conceito de carisma, carismático. No hebraico, a raiz dessa palavra é caná. E sabe o que é que caná significa no hebraico? Você tem ideia? Construir ou montar tendas. Estamos falando de graça. Estamos falando que o Deus Todo-Poderoso, na pessoa de Jesus Cristo, habitou entre nós. Habitou entre nós. Fez a sua tenda entre nós. A palavra significa, a raiz da palavra, montar tenda. Por que tudo isso? Porque, amados, Deus é um Deus simples. E Deus usou ao longo da história coisas simples para que o seu povo pudesse conhecê-lo. Mas o povo vai criando um orgulho, o povo vai se aprofundando em algumas coisas e torna aquilo que é simples de Deus em coisas muito complicadas. Não porque Deus é todo poderoso, Ele é todo poderoso, mas Ele é um Deus simples. E Ele quer que você entenda os conceitos dEle para que você caminhe em verdade. Caná significa montar tenda. Por que isso? Porque no Velho Testamento, isso era o que o povo de Deus fazia todos os dias de sua vida. O povo de Deus montava tendas. E isso era algo muito natural para o pensamento do povo de Deus. Porque o povo vivia uma perseguição, até hoje o povo de Deus vive sendo perseguido. E como é que o povo de Deus faz? Naquele lugar que ele está perseguido, ele não vai afrontar, ele não vai duelar. Ele simplesmente se retira, vai para outro lugar, arma a sua tenda e Deus está presente no meio do seu povo. Então isso era comum para o povo. A gente precisa lembrar que a Bíblia, a palavra de Deus, ela foi escrita a princípio, e isso é inquestionável. Eu às vezes me atrapalho com algumas palavras, viu? Ainda bem que vocês têm paciência. Hoje de manhã foi terrível. Aquela palavra que eu não quero nem mais lembrar. Mas a palavra do Senhor, ela traz significado simples.
E a gente precisa lembrar que o povo judeu, quem escreveu a palavra, foi o povo hebreu. De hebreu para hebreu. De pessoas que estavam familiarizadas com algumas coisas e queriam transmitir as verdades de Deus através de coisas simples do cotidiano. A gente tem que entender que Jesus era judeu. A mente dele era de um judeu. Não de um presbiteriano, não de um batista, não de um assembleano. Mas o Messias, o nosso Messias, ele não frequentou nenhum curso teológico, ele não entrou em nenhum seminário para ser graduado. Mas ele era hebreu, da tribo de Judá. Ele pensava como hebreu. Ele frequentava as sinagogas aos sábados. Ele cumpria as festas de Deus. Ele estava familiarizado com as coisas comuns para o povo daquele tempo. A simplicidade do povo naquele tempo. Ele era um mestre, ele era um rabino. Mas estava envolvido com essas pessoas. E ele revela isso para Paulo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Abra sua Bíblia em Filipenses 2, versículo 5. Ele revela isso para Paulo, e isso é revelado para nós, e precisamos colocar isso em prática. Filipenses 2, versículo 5, leia lá. Aqui o sentido é, pensem da mesma maneira que Jesus pensou, com a mesma simplicidade, ande da mesma maneira que Jesus andou, só que nós complicamos. A Bíblia diz, tenham em vós o mesmo sentimento, a mesma maneira de pensar que houve em Cristo Jesus, que houve em nosso Mestre. Ele revela isso para Paulo. Precisamos pensar como Jesus, para começar a viver como Ele, para começar a fazer as coisas que Ele fez. Se eu quero fazer as coisas que Jesus fez, eu tenho que andar como Jesus andou, eu tenho que pensar como Jesus andou, como Jesus pensou. O Deus vivo que habitou entre nós, Ele guardou e nos ensinou a guardar todos os seus mandamentos. Você quer ver uma coisa? Volte agora para o Evangelho de João e abra sua Bíblia lá em João, capítulo 14. João, capítulo 14. Versículo 15. João 14, versículo 15. Olha o que ele diz. Se me amais, fareis o quê? Os meus mandamentos. Olha o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será o quê? E eu também? E me manifestarei a ele. Isso aqui é promessa de Deus. Não é que ele vai aparecer na sua frente e vai dar um oi para você, não. Ele vai se manifestar através da palavra dele revelada, através de uma atitude que você venha a ter nos padrões de Deus, nos padrões bíblicos. Agora ele diz assim, ó, versículo 24. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. E a palavra que estás ouvindo não é minha, mas... Agora volte um pouquinho para Mateus 22. Mateus 22. Eu recebi um link essa semana, irmão Varjão me mandou um link essa semana, que eu fiquei assustado, eu confesso, fiquei assustado, porque eu nunca tinha visto isso, nunca. Um pastor batista se converteu a pastor adventista. Eu nunca vi isso. Fiquei assustado porque na cabeça dele e no testemunho dele, ele disse, eu estava em pecado porque eu não estava guardando os mandamentos de Deus. E eu preciso guardar os 10 mandamentos de Deus. Os fariseus hipócritas, nesse texto de Mateus 22, estavam tentando derrubar Jesus a respeito dos mandamentos. E eles complicaram a situação. E eles disseram assim, Mateus 22, versículo 34. Mateus 22, versículo 34. Diz assim a palavra.
Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, olha só, não foi qualquer um não. Intérprete do quê? Da lei, aquele que se acha cheio de conhecimento, aquele que distorce muitas coisas porque acha que a sua sabedoria é maior do que a sabedoria das Escrituras e de sua simplicidade, disse assim, intérprete da lei, experimentando, lhe perguntou, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus então responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E aí ele declara, destes dois mandamentos dependem o quê? Aí Jesus ensinou, você quer me amar? Guarde os meus mandamentos. Deus, na pessoa de Cristo, nos deixou dois mandamentos. Amá-lo acima de tudo e amar ao próximo como já nos amamos. Tem alguma coisa complicada nisso aqui? Tem alguma coisa difícil de entender nisso aqui? Só para aqueles que se fazem de desentendidos. Quantos seminários, quantos eventos, quantos congressos você precisa ir para entender a simplicidade de obedecer os mandamentos do Senhor? Amados, somos ensinados todos os dias, e isso de maneira inferente, que não, eu amo a Jesus, mas Ele ensinou porque nos salvou pela graça e pela fé, Ele já pagou o preço por nós, eu posso viver de qualquer forma, porque o preço já foi pago. Podemos agora curtir as festas, encher a cara, a salvação não se perde mesmo, e isso é simples de entender, porque Jesus já santificou as nossas vidas. Nós não precisamos mais nos santificar. Isso é um erro que advém daqueles que se acham conhecedores da palavra, que distorcem a palavra do Senhor. Mas a gente precisa entender o que é que significa graça. Real sentido de graça. Montar tenda. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu descobri que o povo árabe e o povo hebreu, eles se assemelham em algumas coisas, em algumas maneiras de pensar, só que em uma precisamente eles se destacam e se diferem uns dos outros, que entra na questão de construir tendas. Para o árabe, e esse pensamento também vem do pensamento romano, do pensamento ocidental, para o árabe, a ideia de construir uma tenda é para abrigar todos os necessitados. Isso é bonito, isso é lindo, mas sem levar em conta a atitude da pessoa. Só que para o judeu, a ideia de armar tenda, e o judeu é um povo complicado para quem não conhece, ele só colocava debaixo da tenda dele aquele que tivesse disposto a dar sua vida por aquelas pessoas que estariam naquela tenda. Eu armo a minha tenda e eu digo, Fernando, está quente aí fora, vem ficar comigo. Mas agora, Fernando, você tem que assumir o compromisso de matar e morrer por mim e pelos nossos irmãos, porque nós somos um em Deus. Está disposto? E Fernando tinha que se pronunciar. Esse é o pensamento árabe, esse é o pensamento judeu. Pensamento árabe não. Armavam suas tendas, pode entrar. Por isso que havia aquela mistura de pensamentos com relação à adoração. Mas no pensamento judeu não era assim. Somente entrava na tenda aqueles que estavam dispostos a morrer, a assumir total compromisso com o dono da tenda. Agora, amados, entendam comigo. Aqueles que são íntimos, que davam a sua vida pelo outro, que compartilhavam tudo o que tinham tudo em comum, esse era aquele que fazia parte da tenda do judeu, o judeu que adorava ao Deus verdadeiro. Eles tinham tudo em comum, repartiam tudo e adoravam a Deus em comum acordo. Isso te lembra alguma coisa no Novo Testamento? Estarem juntos, repartir tudo. A igreja primitiva, o reflexo das tendas no Velho Testamento, representado na formação da igreja no Novo. A Bíblia fala em Atos capítulo 2, enquanto eles estavam unânimes na comunhão, na adoração,
no partir do pão, Deus acrescentava aqueles que iam sendo salvos. Deus colocava na tenda, hoje chamada de igreja, aqueles que seriam salvos. Percebam que a coisa começa agora a se encaixar no propósito e no princípio de Efésios capítulo 2, versículos 8 e versículo 9. A gente começa a perceber que a graça é estar sobre a mesma cobertura, sob o mesmo abrigo, sob a mesma liderança, sob o mesmo Deus, sob a mesma proteção. Porque pela graça, pela tenda armada de Deus, somos salvos, estamos seguros, compactuamos da mesma fé com o mesmo Deus, temos tudo em comum. Se temos Deus, temos tudo em comum debaixo da mesma tenda. Só que nós ainda estamos falando de graça como tenda. O que é que era preciso para segurar essa tenda no chão? A tenda não ficava presa do nada. Estaca. É aí que entra uma outra curiosidade fenomenal que nós perdemos aqui no Ocidente. A palavra fé. Lembra que no começo eu falei que fé é muito mais do que algo abstrato? Que é algo concreto? Olha que interessante. A definição que nós temos para fé. Convicção da verdade. Convicção de algo do Novo Testamento. Convicção ou crença que diz respeito a um relacionamento do homem com Deus e com as coisas divinas. Geralmente com a ideia inclusa de confiança, fervor santo, nascido da fé e unido a ela. Convicção de que Deus existe, é o Criador e governador de todas as coisas e provedor e doador da salvação eterna em Cristo. Beleza, maravilhoso, mas ainda assim é abstrato. A raiz da palavra fé significa amã. Aí você vai no Velho Testamento. Eu, curioso, vou lá. E sabe o que é que eu encontro para a palavra fé? Era um termo utilizado para aqueles que estavam prendendo as suas tendas com estacas. E eu fiquei, meu Deus, não, tem alguma coisa aqui que está começando a clarear. Eu sou salvo pela graça, pela tenda de Deus, por meio da fé. Agora faz sentido, Senhor. Porque o Senhor arma a tenda, o Senhor nos coloca protegidos debaixo dessa tenda, só que a tenda precisa estar firmada. E muitas pessoas têm fé fácil. Mas essa fé aqui, essa estaca firmada, não foi feita por minhas mãos. Foi feita pelas mãos de Deus. A tenda que serve para proteger, a estaca que serve para prender, tudo vem de Deus. É por isso que eu fico pensando por que em tantos seminários e tantos discursos teológicos se diz que a fé não vem de nós e tem uma dificuldade para isso. É verdade, não pode vir de mim, não pode vir de você. E isso acaba com todo o pensamento de que a minha fé me salvou, porque Jesus disse lá, tua fé te curou. Mas você precisa entender o significado da palavra fé, que não vem de mim, não vem de você. Fé é algo concreto e vem de Deus. É aquilo que segura a sua tenda da graça, aquilo que nos protege, aquilo que precisa firmar a sua tenda no chão. E essa palavrinha amã significa isso, colocar uma estaca para prender uma tenda. E agora faz sentido porque fé está diretamente relacionado com graça. Porque, amados, para se manter uma tenda fixa, em pé, segura, nós precisamos usar estacas. E foram termos simples do cotidiano do povo que Deus utilizou para confortar o próprio povo. Por isso essa estaca não pode vir de mim, não pode vir de você, é um dom de Deus. Somos salvos pela graça, protegidos pela tenda de Deus, por meio da fé, por meio da estaca que foi firmada. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obra para que ninguém se glorie, porque se Deus me dá a cobertura e eu vou lá
e coloco uma estaca, eu bato no peito e digo: Senhor, tem participação minha aqui na adoração. Olha, aquele preguinho para prender a tua tenda veio de mim mesmo. Não, Deus diz: não vem de obra para que ninguém se glorie. A tenda para proteger vocês, e isso é graça, favor e merecido, ela é presa pela estaca da fé. E não vem de você, é um dom que Deus dá. Porque se a gente for prender a tenda da graça de Deus, o primeiro vento que der, a tenda vai embora. Tem que ser com prego específico, tem que ser com cravo específico. E a Bíblia chama esse cravo de fé. Não podíamos fazer isso sozinhos. Porque pela graça somos salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Amados, sem graça, sem tenda, não existe fé, não existe estaca. E sem a fé, sem a estaca, não há necessidade para existir a tenda, a graça. Sendo mais claro, a fé sustenta a graça. Sem a graça, a fé não tem razão para existir. Aí volte comigo lá em João, capítulo 1, que nós lemos. João, capítulo 1. Versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne. Fez o quê? Cheio de quê? E vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Essa palavra habitar aqui, no grego, significa tabernaculou. Deus, na pessoa de Jesus, tabernaculou entre nós. Construiu a sua tenda entre nós. E a Bíblia diz assim: cheio de quê? De graça. Cheio de tendas. Cheio de cobertura para todo aquele que nele crê. E amados, isso aqui é tão relembrado que no versículo 16 diz assim: porque todos nós temos recebido da sua plenitude o quê? Tenda sobre tenda, proteção sobre proteção. Foi isso que Deus fez. Esse é o significado profundo de graça. A pergunta é: você e eu, nós merecíamos isso? Merecíamos que o Deus Todo-Poderoso viesse habitar no meio de nós, nos fornecer proteção, Ele mesmo levantar a sua tenda, tenda da graça, Ele mesmo, para cada tenda, fincar uma estaca que nem vento, nem tempestade pudesse arrancar. Isso é graça. Isso é favor imerecido. E o que é maravilhoso, não vem de mim, não vem de você. As pessoas que não conhecem a Deus tentam armar suas tendas, tentam estar em seus mundinhos, colocam as suas estacas. Mas a palavra de Deus diz que Ele veio cheio de tenda, cheio de graça, cheio de proteção para nos dar. Coisas simples que o povo hebreu entendia e nós, na nossa sabedoria, tentamos complicar e subjetivar as coisas. Olha mais uma palavra aí complicada. Mas Deus é simples. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso é simples. Isso é um fato bíblico. Não precisa muito seminário para entender esse amor de Deus na pessoa de Jesus. Mas Deus não deu somente Jesus para morrer por nós. O próprio Deus se manifestou em carne, construiu sua tenda, habitou entre nós e firmou essa tenda, nos dando a fé para crer em seu nome. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, se você ainda tem dificuldades para entender que o trabalho já foi feito, que as tendas já foram armadas, que o sacrifício, o preço
para que você pudesse ter vida eterna, já foi pago. O texto foi aí destrinchado para você. Você não tem nem o trabalho de mastigar, só basta engolir. E entender que Deus é gracioso, que Deus te ama, que Deus quer te salvar. O problema é que você complica as coisas. Você diz que é difícil, você diz que é complicado, mas agora você recebeu tudo mastigadinho. E o meu convite é para você que ainda não entregou a vida a Jesus, que você faça isso logo. Porque eu sinto lhe dizer, mas você tem armado sua tenda em vão. Você tem fincado estacas que vão enferrujar. E quando der aquela primeira chuva, sua tenda vai junto. Você vai sofrer, você vai se lamentar, você vai chorar procurando uma resposta para os seus problemas e você não vai encontrar. E Deus está dizendo, venha para debaixo da minha tenda, porque a tenda é minha, quem armou fui eu, quem pregou essa tenda fui eu. Pela graça, pelo favor imerecido, você é salvo, por meio da fé. E isso não vem de você, é um dom que eu te dou, diz a palavra do Senhor, é um dom de Deus. Não deixe para amanhã não. Talvez essa noite possa vir uma tempestade, você não tem onde ficar, mas Deus te convida. Venha para debaixo da minha tenda chamada graça, que eu lhe darei a fé, a estaca, a certeza para você crer que eu estou no controle, que eu habito entre você. Pai, obrigado, Senhor Jesus. Maravilhoso é o Senhor, é o teu nome, Senhor. Obrigado porque a tua palavra ela é simples. Nós só precisamos, Senhor, de uma ajuda espiritual para entendê-la. Uma ajudinha que o Senhor nos dá. Até porque a tua palavra declara que nós somos convencidos pelo teu Espírito Santo. É Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, meu Pai, em nome de Jesus, convence, Senhor, aquele que ainda não conhece o Senhor, aquele que ainda não confiou a vida ao Senhor. E que maravilha, Senhor, é saber que o Senhor armou a sua tenda entre nós. E vimos a tua graça, vimos a tua glória, glória do unigênito Filho do Pai. Louvado seja o teu maravilhoso nome. A cada dia, Senhor, revela para nós a simplicidade da tua palavra. Nos mostra, Senhor, que os teus mandamentos não são pesados. Nós é que muitas vezes o tornamos assim. Muito obrigado, Senhor, por tamanho conforto. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor tem aberto os nossos olhos e nos tem feito entender que vale a pena estar debaixo dessa tenda. Obrigado porque um dia, Senhor, o Senhor virá outra vez e nos levará para junto de Ti, para estar vivendo a glória eterna, sem choro, sem dor, com corpos transformados, Senhor, com a mente transformada, ó Pai. Salva aqueles que ainda não conhecem ao Senhor. Salva, Senhor, porque os dias estão se passando numa velocidade tremenda. Muito obrigado por falar conosco. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor. Fique de pé, meu irmão, para cantar ao Senhor, celebrar o nome de Jesus. Fique de pé, vamos cantar ao Senhor.
deixou sobre si som encontrar. Aqui não é o seu lugar. Amor assim, o mundo não pode ser. Aquela cruz se entregou, o teu perdão me alcançou. Um amor assim, o mundo não conhecer. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim, o mundo não conhecer. No altar, Senhor, da adoração, no altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Seja exaltado, engrandecido, seu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. No altar de adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar da adoração, seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Ele deixou o seu lugar, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és o Senhor, tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus.
Muito bem. Na quarta-feira nós temos culto de louvor, adoração e oração ao nosso Deus. 19h30 você é o nosso convidado. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. Que Deus te proteja, Deus te abençoe e te guarde debaixo de sua tenda. Espero você. Até lá.